Opa, e aí, beleza, pessoal? Eu ia fazer outro tema, não era esse tema que eu ia fazer. Porém, do nada eu fiquei maluco, né? O gerente ficou doido e eu tive que fazer esse tema, entendeu? Porque eu lembrei que eu só tinha feito uma, e foi bem no início do canal. Então, esse tema é tipo fazer murim, tá ligado? É um tema muito complexo e é um pouco mais difícil de fazer, entendeu? Apesar de que hoje os manuais de murim não estão igual antigamente. Antigamente os manuais de murim era extremamente explicado, elaborado. Hoje parece que jogaram aí foda-se, entendeu? Eles preferem logo aqueles manuais diretos, né? Mas eu espero que vocês gostem desse top 5 e vamos seguir evoluindo e até a próxima. Comissão de Comércio Justo. A vida ela é curta demais para você se preocupar com insignificantes ou com aquelas pessoas que não agregam. Um grito sozinho ele não tem significância nenhuma, mas um grito de várias pessoas, às vezes ele pode até ter algum tipo de significância. O diretor Kim agora ele pensa que ele deveria ter escutado aqueles gritos. Não só ele que pagou o preço, mas os seus filhos, a sua esposa também iriam pagar com ele. Justamente por causa da sua falta de empatia. O mesmo se questionava por que ele não viu os sinais. Quando estamos prestes a morrer, podemos ver a nossa trajetória da nossa vida pelos nossos olhos. Kim ele viu tudo o que ele cometeu de errado na sua vida. Nesse mundo corporativo, sempre tubarões à espreita esperando o sangue cair na água. Kim Sung-yoon fez de tudo para chegar ao topo da posição dele. Ele se lembra que quando ele era um subgerente, ele criou um plano de lucro visando só ganhos à empresa, tirando do bolso daquelas pessoas que não tinham significância nenhuma, que seriam subcontratados. Ao virar executivo, ele ordenou um subordinado dele a roubar uma pequena empresa. Eles literalmente estavam roubando a ideia de uma empresa menor para que ela não surgisse. Era basicamente um roubo de patente. Era literalmente fraude industrial. Quando Kim virou um diretor, ele precisava lidar com os subcontratados. Ele era extremamente brutal quando se tratava de orçamento da empresa. Até mesmo quando os funcionários eles se acidentavam, ele não sentia pena nenhuma desses funcionários. Pela sua falta de empatia humana, ele ganhou um apelido muito forte. Ele era chamado pelas outras pessoas como o triturador de subcontratados. Um mês antes do seu acidente, ele se lembra que Shin, o presidente de uma empresa de construção, foi implorar para Kim para que ele liberasse o salário dos funcionários. O orçamento para fazer a construção era menor do que eles pensavam. Kim ele avisou para que se ele não estava aguentando a responsabilidade, era melhor ele deixar que outra empresa assumisse o lugar. Alguns dias depois daquela reunião, Shin ele cometeu suicídio. Em suas últimas palavras deixadas escritas sobre aquele papel, ele culpou a corporação Wang Mung por eles não dar valor aos subcontratantes deles. A opinião pública foi brutal. Em menos de um dia eles conseguiram assinaturas o suficiente para o governo criar uma lei que evita que empresas maiores abusassem das empresas menores. Temendo a opinião pública, o vice-presidente Choi Young-seong da empresa Wang Mung pediu para Kim que ele tomasse a culpa por eles. Como ele era o porta-voz direto dos subcontratantes, seria muito simples para ele, já que todo mundo sempre viu o rosto dele, então achava que ele que era o verdadeiro dono da empresa, mas ele era só uma pessoa ali que transmitiu o que o vice-presidente mandava. Lógico, se ele fizesse isso, ele viraria um associado e a empresa não deixaria ele passar muito tempo com a culpa. Eles iriam fazer ele sair sob custódia. E, como sempre, ele aceitou carregar de novo a foice. Por sua decisão, agora ele percebeu que toda a sua família, inclusive ele, iria morrer. A sua falta de empatia, na verdade, trouxe o caos, não só para ele, mas para todo mundo que estava ao redor dele. Mas Deus, ele não ia deixar ele morrer tão simples assim, sem receber a devida punição dele. Quando ele acordou, ele perguntou onde ele estava, e a enfermeira o chamou de Lim Jun-seol. Ao perguntar sobre a família de Kim, ele soube que todo mundo faleceu, inclusive ele lá. Depois de um tempo, ele descobriu que esse Lee, ele trabalhava na Comissão de Comércio Justo. Era um lugar onde eles investigavam e tratavam de funcionários que sofreram algum tipo de acidente de trabalho. Ele trabalhava numa empresa que não se importava com os funcionários que sofreram algum acidente de trabalho e só queriam um resultado, agora estando numa empresa onde os funcionários que sofrem acidente de trabalho merecem receber algum cuidado. Ele vai usar todo o seu conhecimento que ele adquiriu por anos, maltratando esses funcionários contra agora as empresas que fazem isso para que Deus perdoe ele, já que ele cometeu muitos erros na sua vida. Um dia difícil. Esse deveria ser apenas mais um dia normal, numa semana triste, para a nossa detetive Gon Seung-gu, mais conhecida como Go, do departamento de homicídio. A mesma havia recebido uma ligação muito urgente dos seus companheiros de unidade, avisando para ela que uma investigação foi restaurada sobre todas as unidades presentes. O motivo era a queixa de suborno. Assim que a delegacia de Seul foi descoberta que lá havia tido suborno, em todas as outras unidades começaram a fazer o mesmo, para procurar para saber se tinha alguma pessoa que utilizava da lei para cometer crime. Ko estaria voltando para a unidade, já que a mesma precisava abrir a gaveta dela, pois ela havia levado a sua chave junto com ela para o velório da sua mãe. Assim que ela terminou a sua ligação com seu companheiro de equipe, ela recebeu uma ligação da sua irmã, que estava muito brava, pois Ko estava perdendo o velório da sua mãe. Ela sabia que o que ela estava fazendo ali era imperdoável, já que era o último dia que ela poderia ver o rosto da sua mãe antes que a terra cobrisse o seu caixão. Mas trabalho era trabalho, né?
A sua irmã até avisou para ela que a sua filha estava perguntando onde a mãe dela estaria. Ouvindo a voz da sua filha no fundo, aos sons de gritos de decepção da sua irmã, ela acabou se distraindo e um cachorro acabou aparecendo no meio da estrada. Por muito pouco mesmo, ela acabou conseguindo desviar daquele cachorro. Porém, ela acabou baixando a sua guarda no meio daquele estresse e ela acabou atropelando algo. Assim que ela saiu do carro para ver o que ela tinha feito, ela descobriu que ela havia atropelado um homem. E esse homem não estava respondendo. Por ser alguém ligado à lei, ela rapidamente resolveu ligar para uma ambulância. Mas ela recebeu uma ligação da sua filha, que estava falando para ela com uma voz muito triste, perguntando onde a sua mãe estaria. Quando ela começou a pensar em tudo, matutar tudo na sua mente, ela percebeu que por ela estar um pouco alcoólica e com as investigações acontecendo sobre a sua unidade, isso poderia deixá-la bem encrencada. E não querendo ser presa e perder uma vida instável ao lado da sua filha, ela resolveu esconder o corpo. Antes mesmo dela mexer no seu carro para guardar o corpo no seu porta-mala, um carro de polícia acabou aparecendo naquele breu. Sorte ou azar, ninguém viu ela ali sobre aquela sombra. Ela escondeu o corpo no seu porta-mala e resolveu retornar para o velório da sua mãe. Ela decidiu usar o velório dela como álibi. Entretanto, ao retornar ao local do fúnebre, ela foi pega de surpresa por uma blitz. Ela se identificou muito rápido como alguém que trabalhava na unidade de homicídio. Os agentes, achando que era mais uma pessoa querendo lançar uma carteirada aleatória, eles resolveram não acreditar muito nela e mandaram ela se retirar do carro. Ao sair do veículo e se identificar, dizendo o número do distintivo dela, eles começaram a averiguar para saber o que mais estava acontecendo. E um dos policiais queria olhar o porta-mala dela. E ela, percebendo que se ele achasse o corpo ali dentro, tudo estaria perdido, ela acabou ficando muito agressiva com eles. E eles rapidamente tiveram que usar a força para poder contê-la. Por sorte dela, o chefe das pessoas que estavam fazendo a blitz percebeu que realmente ela era uma policial e acabou liberando ela para ela poder seguir a sua vida. Esse manhwa aqui, a história dele é muito emblemática. A nossa protagonista vai fazer de tudo para não ser pega, mas infelizmente ela vai se envolver em várias enrascadas ao longo do caminho. Ela vai descobrir que uma pessoa viu ela escondendo o corpo. Isso vai deixar ela muito doida, porque ela não quer ser presa. A vida do ex-mercenário como promotor. Esse dia era para ser apenas uma missão simples de uma extração no Iraque. Só que as forças armadas que mantinham o nativo americano refém não queria deixar os soldados americanos sair do local de maneira muito simples. O sargento daquela missão encarregado pelaquela extração avisou aos seus soldados que os reforços já foram contatados e era só questão de tempo até eles chegarem. Para um soldado experiente como ele que atuava no Oriente Médio, o sargento sabia que a saída deles daquele local seria extremamente difícil, só um milagre mesmo para eles conseguirem sair daquele caos. Mas apareceu uma pessoa que poderia ser um amigo ou inimigo que começou a aniquilar as forças terroristas, um por um, que caíam perante ele no chão sem vida. Os soldados americanos, aproveitando essa brecha, sem saber se aquela pessoa era amigo ou inimigo, eles resolveram usar esse momento de distração para poder se mover do local, para um lugar onde seria mais seguro. Aquele soldado desconhecido aproveitou isso também para conseguir usar agora sua força total para matar aqueles soldados que estavam na sua frente. Assim ele acabou eliminando facilmente um por um no seu caminho. Um dos soldados americanos perguntou para o seu sargento se ele conhecia aquele monstro que facilmente estava aniquilando aqueles terroristas. O sargento respondeu claramente que não o conhecia, mas as vestes daquela pessoa, a máscara na sua boca e os seus óculos eram muito característicos de uma pessoa. E essa pessoa ele conhecia como mercenário da companhia militar privada do grupo Pronto B, que era um grupo de elite de segurança máxima. E esse grupo era a equipe 0. E o líder daquela equipe de monstros, ele era chamado de Kalaut, o Imortal. Nesse grupo, várias pessoas de várias nacionalidades são recrutadas devido ao seu talento de entrar e sair causando maior nível de dano aos seus inimigos. O exército americano contratou o serviço deles, e essa era a última missão de Kalaut. Depois de cumprimentar os seus companheiros e deixando a sua unidade aos comandos de Gerald, amigo dele, ele partiu, assim retornando de volta para a Coreia, aonde foi seu ponto de mais dor na sua vida. Kalaud era só seu codinome, seu nome verdadeiro era Lin Jong-hwan. Sua saída dos mercenários foi antecipada devido à morte do seu avô. O seu irmão, Lin Jong-bom, que era o vice-presidente do grupo da Inchung, achou aquilo bem conveniente a volta de Hwan, justamente quando seu avô acabou falecendo. Mas ele não foi lá para ver o seu irmão, ele deixou bem claro, ele foi lá para ver o seu avô e dar os seus últimos respeitos para ele. E deixou para o seu meio-irmão um comunicado. Ele não voltou para a Coreia simplesmente porque ele quis. Ele voltou para cumprir o sonho da sua mãe, depois de 6 anos de espera. Ele iria seguir a carreira de promotor. Foi interrompido há 6 anos atrás, com um acidente que acabou matando a sua mãe. Hwan, ele sabe que a família dele tem dedo na morte da sua mãe. E quando ele puder provar quem foi que fez isso, ele vai matá-los, mesmo que seja do seu próprio sangue. Entretanto, ele sabe que não tem como ele chegar simplesmente agora. Ele tem que mostrar uma coisa que todo mundo quer ver. Então ele resolveu ligar para um amigo dele, que foi membro da Organização Zero, para perguntar se tinha alguma investigação que ninguém queria meter a mão e que levaria a carreira dele às alturas. E seu amigo, devendo um favor para ele, resolveu dar um caso para ele, que seria um caso da escola Jeonjing. Uma adolescente bolsista, ela foi brutalmente espancada e era abusada por filha de magnatas. Devido a esse caso ser muito emblemático, já que são adolescentes, ninguém queria meter a mão nisso. Então para ele seria um caso perfeito, já que ele não tem medo de nada. Minha vida de novo.
Até onde iria sua ambição? Kim Yun, ele era um promotor que acabou pagando muito caro pelas suas convicções. Ver alguém ter tanto carinho pela justiça chamou a atenção da ceifadora. Ela explica para Yun que quando uma pessoa falece, ela pode analisar as memórias dessa pessoa para poder guiar essa pessoa para o mundo pós-morte. A ceifadora alertou para Yun que a sua morte seria relatada como suicídio, especificamente uma overdose de droga. Ela até perguntou para ele se valeu a pena. Ele conseguiu sim prender o Tang Sup, que era um magnata que controlava toda a classe política e ainda controlava todo mundo que se dizia proteger a lei. Mas ela ainda perguntou para ele: você realmente acha que ele vai ficar preso? Você não deixou nenhuma ponta solta? Foi então que ela fez uma proposta para ele. Ela resetaria a vida dele, mas ela quer que ele faça de tudo mesmo, e mandou ele jogar a Constituição fora, já que não dá para você pegar um tubarão com apenas uma isca pequena. Caso ele não fizesse de tudo mesmo para pegar o seu arqui-inimigo, ou mudasse de caminho para outra profissão, a ceifadora levaria sua alma de volta para o mundo dos mortos. Isso foi a promessa que ela fez para ele. Ao retornar para o passado, Yun, ainda tentando absorver aquela loucura que ele acabou de presenciar, ele reconheceu uma pessoa. Esse cara era um agressor que agrediu ele no ensino médio, mas ainda ele precisava ver algo. Ele acabou levantando, correndo e foi direto ao banheiro. Ao ver o seu reflexo, ele percebeu que o seu rosto agora estava novo, e ele tinha que ver algo com seus próprios olhos, e ele saiu correndo da escola para sua casa. Ele queria muito ver sua mãe e seu pai, que ambos na sua vida passada haviam morrido num acidente de trânsito. Só de poder vê-los agora no passado fez o seu coração ficar totalmente em paz, e foi em que ele percebeu que realmente era sério o que a ceifadora falou para ele, que ela iria retorná-lo para o passado. Então ele lembrou que as palavras dela não seriam blefe nenhum. Então se ele não fizesse o caminho correto, provavelmente ela iria matá-lo. Mas ele entende que não tem como ele capturar Tang Sup de maneira tradicional. Nessa vida ele vai buscar uma coisa que ele não tinha na sua vida anterior: recursos. Por ele ser uma pessoa muito pobre, ele ralou muito para se tornar um promotor, mas dessa vez ele vai usar todo o seu conhecimento do futuro para melhorar o seu passado, já que o seu inimigo ele quer atacar não só pela lei, mas com dinheiro. Ele vai utilizar a lei e o dinheiro para atacar o seu inimigo. E ele também vai buscar uma fórmula de salvar os seus pais, futuro triste que eles teriam, já que seus pais sempre ralaram e são pessoas muito humildes, então eles morreram de tanto trabalhar, que no futuro distante tinha descobrido que aquilo ali não foi simplesmente um acidente. Os seus pais foram mortos. Por isso que ele se tornou um promotor e buscou incessantemente prender as pessoas más. E no fim ele perdeu sua vida, mas agora ele vai fazer tudo diferente para isso não acontecer. A regressão do promotor mestre da espada. A primeira traição documentada no mundo foi a traição de Caim, quando ele se aproveitou da bondade de Abel para matá-lo. Não importa o século, mas a dor de quem é traído sempre é devastadora. Han Suo era um promotor que largou tudo para salvar o mundo, e ele acabou percebendo que era tarde demais. Ele soube muito tarde que ele estaria dentro de um ninho de cobras. Os malditos que ele compartilhou anos de amizade, agora por uma decisão egoísta, queria eliminá-lo como dano colateral. O seu grupo percebeu que só faltava mais 4 portais para acabar com esse terror que assombrava a humanidade por séculos. Foi então que eles decidiram que não deveriam fechar esses portais, pois os caçadores eles vivem disso. Se o mundo estiver seguro, quem vai contratar os serviços deles? Han Suo ele só queria livrar a humanidade desse caos. Por ele não aceitar esse absurdo de não fechar esses portais, os seus amigos, entre aspas, espreitaram nas sombras e esperaram ele abaixar a guarda para poder trair ele. Ao perceber que não tinha mais como sair daquela situação e apresentando danos não só físicos, mas emocionais, Han Suo ele decidiu levar um deles junto com ele. Talvez se ele fizesse isso, ele poderia descansar em paz. E depois de usar uma das suas habilidades de investida, o mesmo decidiu pular do penhasco para poder dar um fim logo na sua dor. Como ninguém nunca chegou tão longe e ninguém nunca passou por tamanho estresse emocional, o sistema reconheceu Han Suo no que ele transcendeu para outro estágio. Como só ele fez isso, eles queriam ver até onde ele iria e aceitaram dar uma nova chance para ele. Assim que ele abriu seus olhos, pensando que ele estaria num inferno bem familiar, Han Suo ele entendeu rapidamente aquela situação. Esse era um evento muito traumático na sua vida. Foi um evento que aconteceu antes que ele despertasse. Mas ele agora ele entende como é que ele vai conseguir fazer para despertar. Para uma pessoa despertar, ela precisa eliminar um monstro. Sabendo desse blefe do sistema, ele rapidamente eliminou um Goblin. Assim ele despertou. Na sua vida anterior, ele escolheu uma classe de guerreiro, mas dessa vez ele queria saber até onde ele iria sem selecionar uma classe ainda. E no fim, depois de eliminar todos os Goblins, ele escolheu a classe de curandeiro. Os curandeiros, eles geralmente são subestimados. Ele se lembra que se ele tivesse uma opção de se curar, talvez ele não teria morrido e sido traído daquela maneira tão covarde no seu futuro. Como ele usou todo o seu conhecimento de esgrima antes de despertar, ele acabou recebendo uma habilidade secundária, que é uma habilidade de esgrima. Ninguém nunca ouviu falar sobre isso, e ele era o primeiro a ter 2 habilidades, mas ele ainda precisava de algo mais. Ele resolveu fechar aquele portal sozinho. O mesmo acabou querendo os holofortes em cima dele. Como ele viveu uma vida patética no seu futuro até que ele ficasse forte, ele pretende usar agora seu conhecimento para ficar mais forte no começo, ganhar um bom reconhecimento das outras guildas, até do sistema ali do seu país, para quando ele tiver forças o suficiente, ele conseguir eliminar aquelas pessoas que o traíram no futuro, também ter forças o suficiente para dar um fim logo nessa merda de portais.